Colossenses 3, 8, 9 e 10, que diz: mas agora despojai-vos também de tudo, da ira, da cólera, da malícia, da blasfêmia, da comunicação obscena da vossa boca. Não mintais uns aos outros, pois que já vos despistes do velho homem com os seus feitos, e vos vestistes do novo homem, que se renova para o conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. O tema da conferência é transformados à imagem de Deus. Será que você pode fechar os seus olhos em nome de Jesus? Será que você pode gerar expectativa no seu coração sobre essa noite? Sabe, nós estamos aqui nessa noite para ouvir, para adorar ao Senhor, para estarmos em comunhão, mas nós estamos aqui para receber de Deus uma palavra aos nossos corações. E Jesus, nós estamos aqui, Senhor, nessa noite, gerando a nossa expectativa unicamente no Senhor. Senhor, nós não estamos orando pela Tua palavra, porque a Tua palavra, Jesus, não precisa de oração. O que nós queremos te apresentar nessa noite são os nossos corações. Fala conosco nessa noite, porque nós precisamos ouvir a Tua voz. Fala conosco em nome de Jesus. Transformados à imagem de Deus. Esse é o tema da conferência, esse é o tema que Deus colocou no nosso coração, no coração da nossa liderança, para tratarmos ao longo desses 2 dias. E eu queria nessa noite não trazer uma palavra mais expositiva, mas usar esse verso como pontapé inicial, para refletirmos acerca da importância de termos uma mentalidade transformada segundo o propósito de Deus. E para fazermos isso, eu queria fazer algumas aplicações introdutórias com algumas verdades práticas, para que podemos construir juntos aquilo que Deus quer falar aos nossos corações. Em primeiro lugar, eu quero que você entenda que você não é alguém rígido. Eu quero que você entenda, eu quero que você construa comigo essa ideia, para que você não se perca no raciocínio e entenda com plenitude aquilo que Deus quer falar conosco nessa noite. Porque em primeiro lugar, eu quero que você entenda que não é se você em algum momento vai mudar. Eu quero que você entenda que não é se em algum momento você vai ser diferente daquilo que foi ontem. A primeira coisa que eu quero que você entenda é que nós estamos em constante mudança. Nós estamos em constante transformação, quer seja um progresso, quer seja um regresso. Em algum momento da sua história, você vai passar por algum tipo de mudança. Então eu quero que você entenda primeiro essa verdade. A segunda verdade que eu quero que você reflita é que essa mudança não parte de si mesmo, mas a partir de alguma perspectiva além de você. A primeira coisa é que você está em constante mudança. Você não é o mesmo de um mês atrás, você não é o mesmo de um ano atrás, e você não será o mesmo daqui a um ano. Ou seja, nós estamos em constante mudança e transformação. E a segunda questão é que essa mudança não parte apenas a partir de você, mas de alguma perspectiva além de você. Ficou claro isso aqui? Ficou claro essas duas verdades? Eu preciso que você acompanhe esse raciocínio. Dito isso, nós entendemos que, se estamos em constante mudança, e se essas mudanças partem de algo além de nós,
Existem várias perspectivas que podem ser um veículo da nossa transformação. Vou repetir isso. Se estamos em constante transformação, existem milhares de perspectivas que podem ser um veículo para a nossa transformação. Você pode estar sendo transformado a partir de um comentário, ou a partir de uma sugestão, ou a partir de falas ditas por pessoas que estão ao teu redor. Você pode estar sendo transformado a partir de discursos do teu professor de história da tua faculdade. Você pode estar mudando a tua perspectiva e sendo moldado a partir dos influenciadores digitais que você ouve aí fora. Você pode estar sendo mudado através dos livros que você lê, através dos programas que você assiste. Mas eu preciso te dizer uma coisa importante, e aqui eu começo a pregar: nós, filhos de Deus, juventude da Lagoinha no Ceará, nós não seremos transformados e movidos por N perspectivas. Nós devemos ser transformados a partir da palavra de Jesus. Você não é movido e transformado, pelo menos não deveria ser, por qualquer outra perspectiva, senão a perspectiva do Senhor e da sua palavra. E em algum momento da sua vida você vai ouvir que você está regredindo por causa disso. Mas nós não regredimos se decidirmos sermos transformados a partir da palavra de Deus. Essa é a principal fonte da transformação da nossa vida. Salmos 119, versículo de número 105: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Hebreus capítulo de número 4, versículo de número 12: pois a palavra de Deus é viva e eficaz, mais afiada do que qualquer espada de 2 gumes, penetra ao ponto de dividir a alma e o espírito, juntas e medulas, e julga os pensamentos e as intenções do coração. João 17:17: santifica-os na verdade. Jesus orando, e ele disse: a tua palavra é a verdade. Salmos 119, versículo de número 11: eu escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Jesus no deserto, sendo tentado pelo diabo, e o diabo diz: ei, tu és o filho de Deus, transforma essa pedra em pão. Jesus, cheio de autoridade do Espírito, olha para ele e diz: eu não sou transformado por aquilo que você diz, eu não sou transformado por aquilo que você fala. Ele diz em Mateus capítulo 4, versículo 4: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Não digo com isso que você deve desprezar literaturas que não são cristãs. Não deturpe a minha fala. Eu estou te dizendo que nada deve ter mais autoridade em nossas vidas, senão a palavra de Jesus. Nós somos cristãos e precisamos buscar uma mudança a partir de Jesus. E talvez você possa dizer: pastor, mas eu quero essa mudança. Pastor, eu quero essa transformação, mas eu tento e não consigo. Eu começo por alguns dias e não sou transformado. Eu tento mudar as minhas ações e não consigo ser moldado. O que é que eu faço? É porque talvez essa sua estagnação acerca da sua transformação é porque você tem mudado as ordens dos fatores.
Porque a principal mudança não começa nas nossas ações, mas na nossa mentalidade. Então, por favor, escuta isso aqui. A transformação que você não alcança está na mentalidade que você não tem. A mudança que você espera está no entendimento que você não alcançou. Por favor, nada começa pelas ações, tudo começa pela mentalidade. O nosso problema é querer mudar simplesmente as nossas ações, e é por isso que talvez você está num ciclo vicioso. Começa, faz, não continua. Começa, faz, não continua, porque o primeiro passo é a transformação da sua mentalidade. Nota de rodapé para você refletir mais na frente. Transformação de atitudes sem mudança de mentalidade é uma tendência à hipocrisia e à incoerência. Vou repetir. Transformação de atitudes sem mudança de mentalidade é uma tendência à hipocrisia e incoerência. Uma transformação a partir da imagem de Deus começa no entendimento e se manifesta nas nossas ações. Vou repetir isso aqui. Uma transformação a partir da imagem de Deus começa no nosso entendimento e se manifesta nas nossas ações. E ser transformado à imagem de Deus é o único caminho para uma vida alinhada com o seu propósito. Uma vida que será transformada a partir da imagem de Deus é o único veículo para você viver a sua vida alinhada com o propósito de Jesus. E eu não sei os demais líderes de jovens, mas eu tive o privilégio, desafiador, mas privilégio, de passar 10 anos da minha vida liderando jovens e adolescentes. Eu sei que você está quase chorando com pena de mim, mas... Porque, meu irmão, vou dizer uma coisa a você. O cara que lidera jovens e adolescentes, o pastor falou agora há pouco que você tem que honrar os seus pastores. E além disso, honre seus líderes de jovens. Porque é trabalho, meu filho. Fábio que o diga, cadê Fábio? Fábio que o diga, inclusive deve estar fazendo alguma coisa aí fora. E é interessante porque o líder de jovens e de adolescentes, se você fizer uma pesquisa e perguntar quais são as principais indagações que nós ouvimos acerca das dúvidas da juventude, a primeira prateleira normalmente é perguntas acerca da temática sexual. E além disso, a segunda pergunta tão feita quanto a primeira é: pastor, líder, discipulador, qual é o meu propósito? Como entender o meu propósito? Eu vou servir ao Senhor sendo missionário em Orlando, ou eu vou para a guerra na Ucrânia entregar panfletos para a glória de Deus? O que é que eu vou fazer? Eu devo largar meu emprego ou eu devo fazer outra coisa? Pastor, o que é que eu nasci para fazer? Eu estou perdido. E essa é uma pergunta que nós ouvimos demais. E nessa noite, eu queria conduzir você para que juntos a gente possa ser transformados a partir da mentalidade correta do que é propósito. Porque, meu irmão, se nós não entendemos realmente o que é o propósito, nós vamos começar as coisas e parar. E parece que é uma marca negativa da nossa geração. Começar as coisas e deixar elas na metade. Os feitos inacabados parece ser uma marca da nossa geração. Mas Deus tem nos chamado a termos uma mentalidade correta, principalmente acerca do propósito de Deus para nós.
para que a gente possa começar aquilo que Deus nos chamou para fazer e concluir para a glória dele. Você pode dizer amém por isso? Amém. Eu estudando sobre esse assunto, eu vi uma perspectiva que eu achei extraordinária. Eu queria refletir com você. Porque o que é propósito? Talvez você vai ver algumas outras definições, mas propósito, em síntese, é a junção ou é a equação. Eu sei que você talvez não goste de matemática, mas propósito é a junção do nosso chamado com a nossa missão. Propósito é quando você entende que o seu propósito será a junção do seu chamado com a sua missão. E o que é chamado? Porque o chamado, quero que você entenda isso aqui primeiramente, é que chamado é uma convocação universal de Deus para todos os homens. A primeira coisa que eu quero que você entenda nessa noite é que propósito começa com o teu chamado. E o teu chamado, eu gosto sempre de dizer isso, você precisa mudar a sua mentalidade, porque antes de tudo, o teu chamado não é fazer alguma coisa, o teu chamado é estar com alguém. O teu chamado não é fazer alguma coisa para alguém, o teu chamado é Deus te chamando a estar com Ele. A primeira coisa que você precisa entender acerca do teu propósito é que Deus te chamou para estar com Ele. Você vai fazer coisas para Deus, você vai fazer coisas para Deus. Você vai trabalhar para Deus, você vai trabalhar para Deus. Você vai servir ao Senhor, você vai servir ao Senhor. Você vai manifestar o reino de Deus, você vai manifestar o reino de Deus. Mas a primeira coisa que Deus te chamou para fazer foi estar com Ele. E a minha pergunta hoje, a primeira pergunta, não é se você tem feito algo para Deus. A minha primeira pergunta é: você tem estado com Deus? A primeira vez que aparece a palavra chamado é quando Deus chama o homem no jardim. Porque antes de feitos, antes de trabalhos, Deus te chamou para estar com Ele. Fazer para Jesus sem estar com Jesus é ativismo. Fazer para Jesus sem estar com Jesus não é um real propósito. Deus te chamou para estar com Ele. Então entendemos a primeira parte do que é propósito para mudarmos a nossa mentalidade. Mas a segunda parte é acerca da nossa, entendemos chamado, na verdade. A segunda parte é a nossa missão. E o que é missão? Enquanto chamado é Deus convocando de forma universal todos os homens a estar com Deus. Então, essa pessoa que está do teu lado, essa pessoa que está atrás de você, essa pessoa que vos fala, todos nós fomos chamados para estar com Deus. E o que é que diferencia o propósito de um para o outro? É porque Deus nos chamou para estarmos com Ele, mas Deus nos chamou para manifestar a glória dEle, servindo as pessoas. Então, a tua missão, a tua vocação é servir ao Senhor, servindo pessoas com aquilo que Ele te chamou para fazer. E aí é quando se diferencia o seu propósito do propósito do seu irmão, porque um foi chamado para ministrar a palavra de Jesus, o outro tem habilidades dadas por Deus para fazer uma outra coisa, mas tudo vai se desencadear em amar ao Senhor e manifestar a glória dele servindo pessoas. Então você precisa entender
o teu chamado que é universal, não do Edir Macedo, mas universal para todos nós, com a nossa missão, e a junção disso é o nosso propósito. Só que você tem ansiado em fazer coisas para Deus, mas você não tem desejado estar com Jesus. Então essa mentalidade precisa ser transformada para que a nossa vida seja uma vida com propósito. E é extraordinário porque depois que o homem cai, existem duas perguntas poderosas que Deus faz ao homem. A primeira pergunta que você vai ver Deus fazendo ao homem, a pergunta que mais me chama a atenção no livro de Gênesis, é quando Deus procura Adão e diz: Adão, aonde estás? E a pergunta é: será que Deus não sabia onde Adão estava? É lógico que Deus sabia. O que Deus estava querendo dizer é que: Adão, aonde você está que não na minha presença? O que Deus está querendo dizer a Adão é: Adão, por que você não está aonde deveria estar? Porque a primeira pergunta e o primeiro confronto de Deus para o homem é: por que você não está na minha presença? Mas se você vê lá na frente, na história de Caim e Abel, a segunda pergunta tem a ver com a segunda parte do nosso propósito, que é a nossa missão. É quando Deus olha para Caim e diz: aonde está o teu irmão? A primeira pergunta é: onde você está, se não na minha presença? E a segunda pergunta é: aonde está o teu irmão? E o que é mais extraordinário e que mais confronta o nosso coração é que a resposta da primeira pergunta e a resposta da segunda pergunta está deturpada com o pecado. Porque a resposta de Adão é: eu te vi nu, eu me vi nu e eu me escondi. A resposta de Caim é: sou eu o cuidador do meu irmão? Porque o pecado faz você deixar de olhar para Deus para começar a olhar para si. Adão olhou para si, viu que estava nu e teve que se esconder. Caim olhou para si e disse: eu não quero responsabilidade com meu irmão, mas Deus nos trouxe aqui para agitar você, para agitar a tua alma desse sono e te dizer que o pecado não vai deturpar, você viverá aquilo que Deus te chamou para fazer. E é extraordinário, meu irmão, porque olhar para nós mesmos nos faz ter uma perspectiva deturpada do propósito de Deus. Mas sabe o que é extraordinário? Sabe o que é poderoso? Eu queria sua atenção aqui. Porque quando Deus caminha para restaurar a relação do homem com Deus, com Ele mesmo, todas as vezes que existe uma geração com uma mentalidade deturpada, Deus sempre tem os seus remanescentes. Não, eu vou repetir porque só alguns entenderam. Todas as vezes que existe uma mentalidade de uma geração deturpada quanto ao propósito, Deus sempre tem os seus remanescentes. E eu vou te provar, a Bíblia diz, no tempo de Noé, que a geração estava deturpada, entregue ao pecado, e Deus decide destruir a terra. Mas quando Ele olha para a terra, Ele encontra
encontra um com a mentalidade correta, e esse era Noé. Noé era homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos. Noé andava com Deus. Se você vê no período dos profetas, quando não existia profeta em Israel, Deus tinha um menino chamado Samuel, com a mentalidade de propósito correta. Nos tempos de Jesus, quando ele morre, ressuscita, fala aos discípulos e vai embora, as pessoas tinham achado que o Filho de Deus tinha sido derrotado, mas tinham 120 homens reunidos no cenáculo com a mentalidade correta, e eles estavam todos reunidos no mesmo lugar, e de repente veio do céu um som como de um vento impetuoso e encheu a casa onde estavam. 325 depois de Cristo. Uma teologia errônea, uma heresia acerca da Trindade se levanta. Ariano começa a dizer que Jesus não é Deus, e parecia que a igreja iria começar com uma teologia errada, mas Deus tinha o seu remanescente. Atanásio se levanta no concílio de Nicéia e diz: Jesus é sim o próprio Deus. 1400 depois de Cristo, a igreja católica numa crise de liderança, corrompida em seus princípios, mas Deus levanta John Hus, um grande homem de Deus, para defender os princípios bíblicos. 1517, parece que o ápice da corrupção, a igreja católica começa a vender indulgências, ensinos falsos, mas Deus levanta um homem chamado Martinho Lutero, e na porta do castelo de Wittenberg coloca as 95 teses e declara: somente a graça, somente a fé, somente Cristo, somente as Escrituras, somente a Deus. Em 1730, período de frieza espiritual se alastrando pela igreja anglicana, que era dominante da época, sem paixão pelas almas. Mas Deus levanta um pregador chamado John Wesley, quando disse: eu me coloco em chamas e as pessoas vêm me ver queimar. Século de número 20, uma crise moral, crise financeira, crise espiritual. Mas nos Estados Unidos, em 1939, é ordenado no sul dos Estados Unidos, com 21 anos, um jovem pastor chamado Billy Graham, que se torna um dos maiores evangelistas. 2024, século 21, ideologias se alastrando em nosso meio, mentalidade liberalista e pecaminosa. Mas no Nordeste do Brasil, no estado do Ceará, Deus levanta uma juventude com a mentalidade correta, que ama as Escrituras. Será que Deus pode contar com você? Será que Deus pode contar com essa geração? Não teremos a síndrome de Elias. A síndrome de Elias é: Senhor, só tem eu. Senhor, todo mundo se dobrou, só tem eu. É como que se Elias estivesse dizendo: Senhor, eu sou a última bolacha do pacote. Não é não, porque tem 7.000 que não se dobraram. Deus te levantou e vai te manter de pé com a mentalidade transformada para a glória dele, meu irmão. Pastor, mas esse conteúdo é muito denso para a juventude. Pastor, mas isso é assunto para os máximos, ou para o Shine. Quem disse?
Quem disse que Deus quer esperar os teus cabelos brancos para te usar para a glória dele? Quem foi que te disse que Deus está esperando você construir a sua família para começar a ser incendiado pelo Senhor? Quem disse que Deus está esperando o ápice da tua maturidade? Porque é isso que você tem entendido no seu coração. Quando eu fazer a minha faculdade, quando eu encontrar a minha estabilidade financeira, eu vou começar a servir a Deus. Deus quer te usar hoje. Deus quer te usar nesse tempo para manifestar a glória dele. Porque quando eu olho para as Escrituras, eu vejo Jesus sendo movido pelo Espírito, e ele não era um máximo, ele não era um legacy, ele não era nem um rocket, ele ainda era um link. Quando com 12 anos Maria e José procuram, não acham ele. Quando encontram Jesus, ele está no templo defendendo os assuntos acerca do seu pai. Deus vai te usar. E eu sei, meu irmão, estou caminhando para o fim. Eu sei quando eu estou pregando, eu sei quando eu estou aplicando o texto, eu sei quando eu estou ensinando um conteúdo bíblico, mas eu sei quando, movido pelo Espírito de Jesus, eu estou profetizando. E eu quero profetizar na tua vida em nome de Jesus. Deus irá levantar no estado do Ceará uma juventude e adolescentes que amam ao Senhor de todo o coração. Os púlpitos serão preenchidos por homens e mulheres, por jovens que amam ao Senhor e manifestam a sua glória. Você que é pai de adolescente, você que é pai de jovem, se prepara, porque por esses dias você vai entrar no quarto dele e ele não vai estar jogando Free Fire, ele não vai estar passando Reels, ele vai estar cheio do Espírito, manifestando a sua glória. Será que você pode ficar de pé em nome de Jesus? Eu não quero esticar por causa do tempo, meu irmão, mas isso aqui não é uma conferência apenas de interação. Isso aqui não é uma conferência de recreação. Quando Deus colocou o propósito da conferência regional no coração do nosso pastor, é porque isso aqui é coisa séria, meu irmão. Isso aqui não é só um atrativo, isso aqui não é um passatempo, isso aqui é uma estação profética do Senhor. E Deus irá levantar uma geração que estuda, que lê, uma geração que aprende, mas que a marca dessa geração vai ser uma paixão pelo Senhor. Deus tem falado isso comigo faz uns meses, meu irmão. E eu vou até o fim com aquilo que Deus disse. Deus vai levantar uma geração de jovens e adolescentes apaixonadas pelo Senhor, com uma mentalidade transformada, e que, embora faça muitas coisas para Deus, os olhos não estão nas coisas, os olhos estão em Jesus. Deus vai usar a tua paixão por Ele para a glória dEle. Vou repetir isso. Deus vai usar a tua paixão por Ele para a glória dEle. E não é só a tua mentalidade que vai ser transformada. Você será usado para transformar a mentalidade da tua escola, da tua vizinhança, dos teus amigos, daqueles que te seguem, para a glória de Jesus. E quando eles olharem para você, eles verão os teus olhos fixos no Cordeiro, fixos em Jesus. Eu sei que ao longo desses dias
Você viu muita coisa desagradável. Eu sei que por esses dias você teve experiências desconfortáveis. Eu sei que por esses dias você presenciou coisas que você não queria ter presenciado, mas o Espírito Santo te trouxe aqui para te dizer: fixa os olhos no Cordeiro, fixa os olhos de Jesus. O único momento que Pedro naufragou foi quando ele tirou os olhos de Jesus. Bom seria se Pedro fosse andando a Jesus com os olhos fechados, do que tirar o olho de Jesus e colocar os olhos da tempestade. Não tire os olhos de Jesus, porque a mentalidade correta está nos olhos dele. A mentalidade correta está em Jesus, meu irmão.